Sejam bem-vindos à graduação em Administração Pública na modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou o professor Frederico Brant, responsável pela disciplina Instituições de Direito Público e Privado. Iremos trabalhar, nesse semestre, com as peculiaridades do mundo jurídico. E nesse momento iniciaremos nossas aulas expositivas e discutiremos nosso primeiro tópico denominado de Introdução ao Direito, onde iremos abordar a origem, o conceito e a finalidade do direito. No segundo momento, falaremos sobre as divisões do direito em direito público e direito privado, bem como trabalharemos também as suas subdivisões. E por último, nós faremos umas reflexões teóricas acerca das fontes do direito. Peço aos senhores e senhoritas que estudem bastante a apostila oferecida pelo curso e utilizem também como complementação de material didático os slides que os senhores recebem através do Moodle. Eu gostaria de, nesse momento, desejar a todos uma boa sorte e vamos iniciar as nossas aulas. Vamos abordar agora, dentro do tópico de número 1, denominado de noções do direito, a origem, o conceito e a finalidade desse direito. Eu gostaria de iniciar a minha fala convidando os senhores e senhoritas para que nós façamos uma viagem ao longo do tempo e a gente se dirija à era primitiva na época do homem das cavernas. Esses homens das cavernas, eles no início da história, eles viviam isoladamente e eles viviam da caça e da pesca. E da necessidade de sobrevivência pela caça e pela pesca, eles confeccionaram machados, lanças feitos de osso, e dessa maneira esses homens eles se tornavam superiores em relação aos demais animais. Assim, esses homens das cavernas, eles formaram os seus núcleos familiares, e esses núcleos familiares de um homem da caverna, eles precisavam socializar com os demais grupos sociais existentes. E daí é que surge a necessidade de criar um conjunto de normas, um conjunto de regras para regulamentar a relação dessas pessoas em sociedade, tudo isso com a finalidade precípua de garantir a paz social. Agora, nós trabalharemos então um pouco acerca do conceito de direito. Direito, meninos e meninas, na realidade é um conjunto de normas, é um conjunto de regras que foram instituídas por um poder público. Quais sejam esses poderes públicos? Via de regra, o poder legislativo e, excepcionalmente, através do poder executivo. Então, esse direito ele é um conjunto de normas que ele é criado pelo poder público e que possui a finalidade de regulamentar a vida social e vai atribuir a esses indivíduos que vivem nessa sociedade não só o que nós denominamos de reciprocidade de poderes, bem como as nossas faculdades. Então, o que seria dizer essa reciprocidade de poderes e faculdades? Significa dizer que a partir da criação desse conjunto de normas, todos nós passamos a ter obrigações e deveres. Então, resumindo, o direito ele é um conjunto de normas que visam a paz social e a ordem da sociedade, cuja finalidade principal é justamente o bem-estar social. Apresento nesse instante um conceito aos senhores de uma renomada estudiosa do mundo jurídico denominada Maria Helena Diniz. E ela publicou esse conceito em uma obra dela denominada de Curso de Direito Civil Brasileiro, que foi publicado no ano de 2003 pela editora Saraiva. Vamos dizer então, vamos ver agora qual é o conceito de direito através de Maria Helena Diniz.
Ela denomina esse direito como um conjunto de normas, como eu acabei de informar, que é exercido pelo poder público, que vai se impor e regular a vida social de um determinado povo em uma determinada época. A partir desse instante, como nós já abordamos a origem, o conceito e a finalidade desse direito, nós passamos agora a analisar o tópico 2 de nosso material, intitulado de Divisões do Direito. O que eu poderia dizer aos senhores é que esse direito ele é subdividido em direito público e em direito privado. Qual é o pulo do gato para diferenciar aquilo que nós denominamos de direito público de direito privado? Bom, direito público na realidade é um conjunto de normas e todas essas normas elas encontram-se entrelaçadas, elas encontram-se interligadas umas às outras, ou seja, elas são dependentes entre si e elas vão regular as atividades do poder público, ou seja, quais são as atividades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como das autarquias e das demais entidades de caráter público criadas por lei. Resumindo, para que nós possamos entender de uma maneira mais simples o que é direito público, toda vez que em um dos polos de uma relação jurídica nós temos ou o município, ou o estado, ou o Distrito Federal, ou a União, nós estamos trabalhando então com um conjunto de normas que faz parte do direito público. Uh, a finalidade principal desse direito público é justamente disciplinar os interesses gerais da coletividade. E um exemplo para clarear o entendimento daquilo que eu disse são justamente as normas relacionadas à saúde. Bom, nós já falamos a respeito do direito público, então agora nós passamos a olhar qual é o conceito de direito privado. Se nós dissemos no primeiro momento que o direito público é aquele conjunto de normas interligadas entre si que serve para regulamentar as atividades do Estado, entendendo o Estado como município, Estado, Distrito Federal e União. Já o direito privado, ele é um conjunto de normas e um conjunto de regras que visa justamente regulamentar as atividades entre os particulares. Então, de um lado, nós temos o direito público, que trabalha com as atividades dos municípios, do Distrito Federal e de todas as entidades, como as autarquias que são ligadas diretamente ao poder público, e nós temos, de outro lado, o direito privado como um conjunto de regras que foram criadas para regulamentar as atividades entre os particulares. Gostaria de dar como, por exemplo, a assinatura dos contratos. Assim como todos os outros negócios jurídicos que são permitidos pelo direito, como, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, um contrato de prestação de serviços, todos esses são exemplos de situações que são regulamentadas por esse direito privado. Finalizada então essa subdivisão do direito em direito público e privado, nós passamos a analisar então quais são as subdivisões desse direito público. E essas subdivisões, senhores e senhoritas, elas são denominadas de ramos do direito. Ou seja, imaginemos então, nesse momento, a figura de um povo. E suponhamos que na cabeça desse povo nós tenhamos uma coroa. Essa coroa, ela é a representação daquilo que nós denominamos de direito constitucional. Por que a coroa? Porque ela está no topo da cabeça do povo, ela está no lugar mais alto do povo. E justamente eu escolhi essa espécie de exemplo justamente para poder dizer que esse direito constitucional, ele é a norma mais importante dentro desse conjunto de regras denominado de direito. E ele visa regular então qual é a estrutura básica do Estado e suas metas, além de fixar os direitos fundamentais da pessoa humana. O que seria então fixar ou regular a estrutura básica do Estado?
seria justamente dizer a respeito sobre a forma federativa desse Estado, ou seja, o Brasil ele é dividido em estados, a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Agora eu convido aos senhores para descer o olhar da coroa do povo para os tentáculos desse povo, onde então nós estudaremos os outros ramos de direito público. Nesse momento, nós vamos falar então um pouco a respeito do direito administrativo, que nada mais é um conjunto de regras ou um conjunto de normas e que vai servir para regular o funcionamento da administração pública no que concerne às relações entre administração e administrados. Então, eu vou citar agora um exemplo daquilo que o direito administrativo é responsável por. Vamos pegar então a nossa realidade aqui em termos de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Toda aquisição, toda compra realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é feita obrigatoriamente através de um processo denominado de licitação do direito, é conhecido como o direito tributário. Nós sabemos que o Estado ele precisa de renda para movimentar a sua máquina. Então, o Estado ele tem a responsabilidade de fornecer saúde, educação, moradia, proteção às pessoas que moram sobre as normas que foram instituídas por esse Estado e que são tutelados por esse Estado. E de que maneira que o Estado tem para poder movimentar todo esse maquinário, toda essa máquina? Através de captação de renda. Então, como é que o Estado capta essas rendas? Através do direito tributário, que vai fazer o seguinte: vai instituir quais são as espécies tributárias e vai arrecadar esses tributos com a finalidade de obter receita, então. Nós temos como exemplo o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, para todas as pessoas que moram em casa própria ou de aluguel, e para aquelas pessoas que possuem veículos automotores, o IPVA. O quarto ramo do direito que nós abordaremos agora é conhecido como direito processual. E esse direito processual, ele tem a finalidade de disciplinar qual é a atividade do poder judiciário e dos que ele recorrem. Em termos de exemplo, eu poderia citar a movimentação de um processo em um fórum ou em um tribunal. Nós passaremos a analisar o quinto ramo do direito, que é conhecido como direito penal. De que maneira ou o que é o direito penal e de que maneira que ele funciona? Bom, o direito penal, ele é responsável por dizer quais são as condutas dos homens que são denominadas de crime, ou seja, são fatos típicos antijurídicos. O que é um fato jurídico antijurídico? É nada mais do que um crime. Então, o direito penal ele vai dizer quais são as condutas humanas que são tidas como crime, e se eu cometo um crime, eu vou ter uma sanção por parte do Estado. O exemplo que eu passo para os senhores aí é do crime de homicídio, que está previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 121. E esse artigo 121, ele diz em sua cabeça, em seu caput, que matar alguém é crime. E a pessoa que tira a vida de outra, ela está sujeita a uma pena que varia entre 12 a 30 anos. Passamos então agora a analisar um outro ramo do direito que é conhecido como direito internacional público. E aí, nesse direito internacional público, a sua alocação entre os ramos do direito público, ela se deve justamente ao fato de que essas normas, elas versam sobre o relacionamento entre o Estado e outras pessoas jurídicas de direito internacional. O que seria dizer isso? Seria uma espécie de norma, um conjunto de normas que vai regulamentar as relações entre os países no plano internacional.
Então, suponhamos, por exemplo, a assinatura de um determinado tratado entre o Brasil e a França, ou a assinatura de uma declaração internacional de direitos humanos, assinado entre os Estados Unidos, França, Inglaterra, e demais países da União Europeia. Agora nós vamos analisar o quarto tópico de nossa aula, que é denominado de direito privado. Então, quais são as subdivisões desse direito privado? A primeira subdivisão que nós analisamos nesse momento é conhecida como direito civil. Então, é um outro ramo do direito denominado de direito civil. Esse direito civil, ele é nada mais do que um conjunto de normas, um conjunto de regras que irão regulamentar quais são os direitos e obrigações dentro da ordem privada relacionadas às pessoas, quais são os seus direitos, as suas obrigações, quais são um conjunto de normas relacionadas aos bens, enquanto membros da sociedade. Então, o que é que o direito civil regulamenta, por exemplo? Você, quando nasce, tem direito a um nome e a um sobrenome. E se você nasce filhos de pais que têm um conjunto de bens, obviamente você tem direito a uma herança. O direito civil também regulamenta o direito de contratar, assim como o direito de contratar. Um outro, uh, uma outra subdivisão do direito privado é conhecida como o direito comercial. Esse direito comercial ele também é um conjunto de regras e um conjunto de normas que vão disciplinar as atividades do empresário, como pessoa física ou como pessoa jurídica, destinados então a realização de determinados negócios de natureza econômica, desde que essa atividade ela seja habitual, ou seja, de que ela sempre ocorra e vai ser dirigida à produção de bens ou serviços conducentes a resultados patrimoniais ou lucrativos e que exerçam com a racionalidade própria de empresa. Eu poderia citar como exemplo a abertura de uma empresa de calçados. Outra coisa que eu gostaria de abordar nesse instante é que a inscrição da documentação da empresa acima na junta comercial, que seria o quê? A formalização desses documentos de empresa em um órgão responsável. Trabalharemos também acerca do direito do consumidor, que é justamente um conjunto de normas e um conjunto de regras que vai regulamentar, então, quais são as relações jurídicas entre fornecedor e seu consumidor. Ou seja, é o ramo do direito que vai cuidar dessas relações entre os fornecedores de bens e serviços e seus consumidores. Cito como exemplo a devolução de um produto em uma determinada loja por ela ter um determinado defeito. Outro tópico que nós vamos abordar agora é o direito do trabalho. Esse direito do trabalho, meninos e meninas, ele nada mais significa do que um conjunto de normas, um conjunto de regras que vai regulamentar as relações de trabalho existentes entre patrão e empregado, no que concerne à preparação, ao desenvolvimento, às consequências e instituições complementares dos elementos pessoais que nelas intervêm. Então, aí vai falar sobre a contratação e demissão de uma pessoa, sobre a garantia de direitos trabalhistas, como a assinatura da carteira de trabalho, sobre aviso prévio, sobre o 13º proporcional ou integral, bem como todas as outras relações atinentes entre patrão e empregado. Vamos falar então agora de um quinto direito denominado direito internacional privado, que é justamente um conjunto de normas, um conjunto de regras e que vão determinar qual é a lei aplicável, ora as relações jurídicas entre pessoas pertencentes a estados ou territórios diversos, ora a atos realizados em país estrangeiro, ora, enfim, a todos os casos em que se trata de aplicar a lei de um estado em território de outro. E eu gostaria de citar como exemplo
e agora induzir os senhores à pesquisa, que os senhores derem um pulo na apostila de vocês, na página 19, na parte superior, e que vocês leiam aquilo que Agora, está assim, que se para fechar o nosso encontro, eu gostaria de trabalhar com os senhores acerca das fontes do direito. Antes de nós falarmos propriamente quais são essas fontes do direito, eu gostaria de trabalhar sobre o significado da palavra fonte, sobre a etimologia da palavra fonte. Essa palavra fonte, ela nada mais significa e tem sua origem do latim, das palavras fontes e fons, e significa nascedouro, uma nascente, ou seja, tudo que produz ou origina algo. Então, se nós estamos falando de fontes do direito, nós estamos dizendo, ou nós nos remetemos à ideia do surgimento do direito, ou seja, da gênese do direito. Quais seriam os meios pelos quais se formam as regras jurídicas? Passamos agora a abordar a classificação dessas fontes do direito. Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Como fontes formais, eu explico que são aquelas que conferem ao direito a sua obrigatoriedade. Quando se fala, por exemplo, em um direito positivo, que é um conjunto de normas e regras que é imposto pelo poder público a todos nós, eu sei que ele é uma regra que é imposta, de obediência necessária, e a sua origem ela perpassa quase que invariavelmente pelas fontes formais. São exemplos, então, de fontes formais. A lei, e nós vamos definir neste momento o que é lei. É uma regra geral, geral porque ela é imposta a todos, ela surge, ela emana de uma autoridade competente, como eu disse no início da aula, via de regra pelo poder legislativo, pelos nossos deputados federais, pelos nossos senadores, pelos nossos deputados estaduais e a nível de município pelos nossos vereadores. Essa lei também ela é imposta, ou seja, eu não tenho o poder de escolher se eu vou cumprir ou não essa norma. Eu sou obrigado a cumprir essa norma. Então essa lei ela é imposta coativamente à obediência de todos. Uma outra informação que eu gostaria de passar para os senhores é que em países como o Brasil, em que o direito ele é feito por um conjunto de normas escritas, essa lei ela assume um papel de extrema importância e vai figurar como a principal fonte do direito. Essa lei, como eu acabei de dizer, ela é caracterizada pela generalidade, ou seja, ela é dirigida a todos indistintamente, e ela é criada pelo poder público, como via de regra o poder legislativo e como forma de exceção o poder executivo, na produção, por exemplo, de medidas provisórias e que se encontram regulamentadas no artigo 62 da Constituição Federal. Uma segunda fonte formal que nós vamos trabalhar agora são os costumes. O que eu poderia iniciar falando a respeito de costumes? As leis que nós acabamos de trabalhar, essas leis escritas, elas não formam todo o conjunto de regras que é denominado de direito. Existem algumas normas, algumas regras que são denominadas de costumeiras ou consuetudinárias e que vão obrigar assim da mesma maneira como essas leis escritas. E elas não se encontram em preceitos que foram aprovados pelos órgãos públicos. Esses costumes, eles derivam de uma prática geral, repetida, arraigada, constante e prolongada. Era muito importante antes do advento da lei escrita e é aplicado por via de exceção em caso de omissão da lei nos termos do artigo 4º da Lei de Introdução das Normas ao Direito Brasileiro. Vejamos então o que esse artigo 4 nos determina. Que quando essa lei escrita ela for omissa, o juiz
ao analisar um determinado caso, ou seja, ao analisar um determinado processo, ele pode se valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Então, senhores, a título de exemplo, apesar de não constar na lei, é costume pegar a fila para entrar em um determinado ônibus ou para ingressar em algum lugar. Vejamos que essa é uma prática geral de todo mundo, ela é repetida por várias vezes, ela é arraigada, ou seja, ela é ah, intrínseca a essa prática social, ela tem que ser constante e ela tem que se dar, então, também de maneira prolongada. Para que esse costume que nós estamos trabalhando agora ele seja considerado como obrigatório, nós temos que respeitar as seguintes situações. Primeiro, esse costume ele tem que ser contínuo, porque fatos que ocorrem uma vez ou outra, ou os fatos esporádicos, eles não podem ser considerados como costume. Então, tem que ser uma prática contínua, tem que ser constante. Ou seja, a repetição de fatos, ela deve ocorrer diuturnamente, ou seja, de dia e de noite, sem dúvidas e sem alterações. Além de ser contínuo e constante, o costume também deve ser moral. O que significa ser moral? Que eu não posso contrariar a moral, a ética, os bons costumes e esse costume ele também tem que ser obrigatório, ou seja, ele não pode ser facultativo. A pessoa ela não pode escolher entre um agir e outro. Então tem que ser obrigatório, tem que ser sujeito à vontade dos interessados. Um exemplo aí de obrigatório, aí nós vamos pegar então a casa mais vigiada do Brasil, segundo a Rede Globo de televisão, e vamos falar então sobre a moeda que é praticada dentro do Big Brother, que são as estalecas. Então, o uso dessas estalecas ele é contínuo, ele é constante, ele é moral porque ele está de acordo com as regras e ele é obrigatório também, ou seja, todos os confinados têm que utilizar como moeda de troca obrigatoriamente as estalecas. Passamos a analisar agora, então, a terceira fonte formal do direito, que é denominada de doutrina. Doutrina, ela também deriva do latim das palavras doctrina e docere, que significam ensinar, mostrar e instruir. Conceitualmente, a doutrina ela é justamente um conjunto de reflexões teóricas, de investigações e princípios metodologicamente expostos, analisados e sustentados pelos autores, tratadistas e jurisconsultos no estudo da lei. Vamos trocar em miúdos, então, o que significa doutrina? Todas as áreas do conhecimento possuem diversos livros, diversas obras, onde nós nos valemos dela para adquirir conhecimento. Dentro do ramo do direito, o livro que trata da matéria relacionada ao direito é denominada de doutrina. E quem escreve esse livro, que é denominado de doutrina, é conhecido como doutrinador. A quarta fonte formal que nós passamos a analisar agora é justamente a doutrina, que também deriva da expressão em latim jurisprudentia e que significa jus, do direito, e prudente é sabedoria, que significa então o direito aplicado com sabedoria. A jurisprudência, na realidade, são as regras que se extraem das reiteradas decisões dos tribunais no mesmo sentido, numa mesma direção interpretativa. Eu vou citar um exemplo para facilitar o conceito do que significa jurisprudência. Suponhamos que no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul seja dada uma decisão sobre um caminho X e que surge uma situação muito parecida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais
e o julgador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai se valer da mesma regra que foi utilizada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e vai aplicar então essa decisão reiterada, ou seja, é a decisão que foi aplicada num tribunal sendo aplicada a outra. Então, nós finalizamos as 4 fontes formais do direito. Agora, nós vamos analisar quais são as fontes materiais. O que são fontes materiais? São aquelas fontes cujo conteúdo ele vai se confundir historicamente com as normas jurídicas. A sua essência, ela é jurídica, independente da forma como se apresenta à sociedade. Essas fontes materiais, elas surgem, elas emergem daquilo que nós denominamos de realidade social, bem como de seus exemplos de fontes materiais do direito, a história, ou seja, eu vou analisar e vou interpretar alguns fatos históricos, como, por exemplo, o comportamento de uma sociedade ao longo de determinado tempo, relativamente a determinado assunto e que serve para constituir o direito do dia de hoje. Um segundo exemplo de fonte material do direito são os valores religiosos, ou seja, a compreensão humana da sua relação com os fenômenos relacionados à espiritualidade e serve também para influenciar a tomada de decisão na hora de construir uma norma jurídica. E uma outra fonte material seria a moral, que são os valores morais, é o agir segundo a ética e a delimitação do homem sobre a aceitabilidade ou não das suas atitudes e os seus pensamentos também influenciam no conteúdo de uma norma jurídica na sua matéria. Por isso, a moral ela também pode ser compreendida como fonte material do direito. Vamos explicar um pouco cada uma dessas fontes materiais do direito. Eu sei que, com relação à história, em cada momento da história existia uma determinada lei para regulamentar um fato social. Vamos então exemplificar isso que eu acabei de dizer. Antigamente, não existiam os crimes virtuais. E com o advento da tecnologia, com o surgimento dos ah, computadores, dos PCs, dos smartphones, a sociedade ela passou a utilizar-se muito desse meio de tecnologia. E os crimes virtuais que não eram regulamentados antigamente, eles passam agora a ser regulamentados, justamente porque a sociedade ela evolui segundo o seu momento histórico, e em cada momento histórico, quem cria a norma, que é o legislador, ele tem que adequar essa realidade social, ou seja, prever os fatos de maneira que a sociedade ela seja também regulamentada com os fatos sociais futuros. Em termos de valores religiosos, significa dizer também que os valores religiosos, a própria espiritualidade, elas servem como fontes para a produção dessas regras denominadas como direito. E, por último, a moral, justamente no sentido de que a regra jurídica ela tem que ser criada segundo a moral, segundo os preceitos éticos e justamente sobre aquilo que é aceitável ou não em termos de atitude dos homens dentro de sociedade. Bom, então assim nós finalizamos o nosso primeiro tópico relacionado a noções preliminares do direito e nós damos continuidade então à nossa matéria. Um abraço a todos e até breve.